Então, vamos começar a resolver esse problema daqui, dando continuidade. A gente resolveu da página 81, a letra A, a letra B, no for, no while do while. Agora vamos resolver a letra C. Ele fala para apresentar todos os números divisíveis por 4 que sejam menores que 200, né? Então, vamos fazer primeiro com for. Vamos fazer aqui a primeira execução desse cara aqui, vamos fazer em for. Vou dar um arquivo salvar como para a gente ter aqui uma base. Então, a gente vai fazer o primeiro em for. É 81, letra C. Vamos começar a nossa brincadeira, então. Vou apagar esses trechos de código que estão aqui, que não são necessários. Isso aqui também não é necessário. Ele fala para apresentar todos os números divisíveis por 4 que sejam menores que 200. Beleza. Então, a gente vai fazer um laço para a gente fazer essa montagem. As variáveis a gente já acerta, né? Não sei quais variáveis a gente vai utilizar, então estou tirando aqui as nossas variáveis por enquanto. A gente vai precisar ler alguma coisa? Não, então vamos arrancar o scanner, não tem necessidade. Vou arrancar aqui o import dele também, não tem necessidade. Então vamos fazer um for, né? No nosso for, está falando que a gente vai ter números que vão de 1 até 200, né? Então, int, número que começa em 1 e vai até número menor ou igual a 200. E a gente vai testando de 1 em 1, né? Número mais. E aí a gente tem que fazer um teste aqui dentro. A gente vai fazer um teste lógico para verificar se eles são divisíveis por 4. Então, eles querem... o objetivo é descobrir todos são divisíveis por 4, né? Então, o nosso teste lógico vai ser aqui. Número, porcentagem 4 igual a zero. O que eu estou fazendo aqui, né? O operador porcentagem, ele é o resto da divisão. Eu estou verificando se o número dividido por 4 tem resto igual a zero. Se ele tem resto igual a zero, quer dizer que ele é divisível. Então, é uma possibilidade interessante aqui que a gente usa. Feito, se a gente tivesse fazendo, se ele é dividido por 4, né, dá resto zero, a gente não iria conseguir fazer nada. Ele só iria se aqui fosse zero para dar zero ali. Então, tomar cuidado na hora de utilizar o operador, a gente tem a divisão e não a divisão do número, né? E aí a gente vai fazer a impressão. Vou já aproveitar aqui. Isso daqui não precisa. Então, vamos fazer a impressão dos números. Só para ficar um pouco mais amigável, eu vou imprimir aqui número e eu vou colocar um espacinho entre eles, né? Só para ter uma visão melhor. Então, tá aí. Bem simples, a gente fez um laço que vai de 1 até 200, verificamos se esse número que está sendo iterado, ou seja, 1, 2, 3, 4, cada um deles, a gente verifica se ele é divisível por 4, né, se o resto da divisão por 4 é igual a zero. Se for, a gente imprime esse número daí. E aí, a gente tem, compilando o nosso programa, executando, tá lá todos os números de 1 até 200 que são divisíveis por 4. E se a gente fosse implementar isso daqui com um laço while, né? Então, vamos fazer a nossa implementação com um laço while. Vamos trocar aqui, colocar um while. Feito lá a implementação. Só mudar o nome. Beleza. Agora a gente tem o objetivo de fazer isso aqui com um laço while. Lembre-se o seguinte, o while só tem a condição. Então, quando eu faço a declaração do número, tem que ser fora. Então, tem que ser antes do nosso laço. A gente vai fazer a declaração e eu já estou dando um valor inicial. E outra coisa importante, o incremento a gente vai fazer aqui dentro, né? Então, vamos fazer o incremento aqui. E aí, tirou lá aqueles caracteres a mais, está aí a montagem nossa. Então, eu declarei número igual a 1. Enquanto esse número for menor que 200, eu testo para verificar se ele é divisível por 4, né? Se ele for divisível por 4, eu imprimo o número e coloco um espacinho. E eu incremento para que ele vá para o próximo, né?
Então, esse incremento daqui é importante para que ele mude de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, até chegar no 200, né? Aí esse é o foco desse mais aqui, do nosso incremento. Compilando e executando, olha lá, bonitinho também, a mesma resposta. E aí, vamos fazer com do while, né? Então, vamos fazer a implementação com do while. Então, a gente vai fazer a implementação aqui com do while. A diferença que a gente tem é o momento que é testado, né? Então, só muda isso daí. No local aonde a gente estaria fazendo o teste inicial, eu vou falar para ele, faça. E ele vai fazer isso daqui. E ao final, a gente vai fazer o teste. E aí a gente faz o teste no final. Vamos verificar se está tudo certo aqui, compilando, executando. A gente foi lá do 4 até o 200 também, bonitinho, com todos os números divisíveis por 4. Perfeito, está aí. É suficiente, já resolve aquele exercício. Vamos fazer o próximo. Eu acho que a gente ainda tem bastante tempo de aula, então a gente pode fazer o próximo, apresentar todos os valores numéricos, inteiros, ímpares, situados na faixa de 0 até 20. Para verificar se um número é ímpar, efetuar dentro da estrutura de decisão C, verificando se o número é ímpar, sendo que você deve mostrar, senão você vai passar para o próximo. É só isso daí. Então, para verificar se o número é ímpar, eu testo a divisão dele por 2. Se ele for, né, se o resto da divisão por 2 não for igual a 0, ele é ímpar. Então, todo número par, quando dividido por 2, o resto da sua divisão é igual a 0. Então, a gente pode testar se não é igual a 0. Então, se não é igual a 0, aí você pode falar assim, eu posso testar se é igual a 1? Pode testar se é igual a 1. Por quê? Porque não tem outra possibilidade. Ou você tem resto 0, ou você tem resto 1. O resto, para quem não se atentou, né? Se você divide qualquer número por um outro número, o resto da divisão tem que ser menor que o segundo número, né? Pelo qual você está dividindo. Então, eu quero testar o resto por 10. No máximo é 9, então é de 0 a 9 a possibilidade. Então, você tem de 0 a 9. Como eu estou dividindo por 2, eu tenho de 0 a 1. Sempre um a menos que o que a gente quer. Por que é um a menos? Porque se fosse, sei lá, 2 era divisível por 2. Fosse 10 era divisível por 10. É por causa disso. Então, tem que ser até o anterior a ele. É essa daí. Então, são as possibilidades de resto que a gente tem, vai até menos 1 que o valor que a gente está dividindo. Então, vamos fazer aqui na faixa de 0 a 20. Então, a gente vai fazer... vou começar aqui com um do while também, só para mudar, para não dizer que eu estou começando sempre pelo mesmo, né? Tinha começado por fora, vou iniciar aqui por um do while. É a letra D. Então, exercício da página 81, letra D. Tá aí, a gente agora tem a execução do exercício D. Ele fala para ir de 1 até 20, de 0 até 20. Então, ele pede para ir de 0 até 20. Então, é isso daqui a faixa. Então, eu dei o valor inicial e aqui está a minha condição restritiva, né? Menor ou igual a 20. E agora ele quer saber se o número é ímpar ou se o número é par. Se for ímpar, é para imprimir. Como eu disse, o teste para verificar se o número é ímpar é testar se ele é divisível por 2. Se ele for divisível por 2 e tiver resto 1, ele é ímpar. Então, se eu fizer esse teste dessa forma, ou se eu implementar esse teste daqui com igual, mas colocando aqui o valor 1, nesse caso específico, qualquer um dos dois resulta no mesmo processo. Então, isso daqui é exatamente igual a isso daqui. Mesma coisa, não tem problema nenhum. Eu vou deixar o de cima, vou comentar aqui o de baixo, vou deixar um e vamos testar, né? E aí depois a gente alterna para ver. Compilou, executou. Nós queremos os números ímpares, né? Então, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Beleza. E se eu fizer agora a alternância, né? Se eu quiser resolver dessa forma. Beleza, vamos testar. Compilou, executou, e olha lá, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Perfeito, bacaninha, tá aí. Qualquer uma das possibilidades, fica à vontade, é só escolher e utilizar.
converter esse cara aqui para while, né? Então vamos fazer lá a conversão desse cara para while. Como que ele ficaria se fosse desenvolvido com o while? Na resolução com o while, a gente tem uma única diferença, né? O teste é feito no início. Então, esse teste daqui que a gente está fazendo no final, ele agora passa a ser executado aqui no início. É isso daí, a diferença que tem. Se eu compilar, executar, olha lá, de 1 a 19. Se a gente fizer a alternância aqui também, né? Trocando, compilando, executando, também dá o mesmo resultado. Se eu quiser converter isso aqui para um laço for, também é bem simples a conversão. Então, vamos transformar isso aqui em for. Laço for. Vamos ver aqui o que a gente tem como resposta. Salvou, atualizou os nomes. Beleza? Agora, se for um laço for, nós temos aqui isso daqui, isso daqui. Só isso daqui já seria o suficiente? Só. Vamos ver. Compilou, executou. Olha lá, de 1 a 19, eu posso fazer dessa forma? Pode, sem problema nenhum. Eu posso também colocar esse cara aqui para dentro, então ele poderia ser aqui dentro declarado, né? Então, se eu fizer dessa forma, também funciona. Então, mesma coisa. E a mesma coisa aqui, né, no incremento. Eu posso tirar o incremento daqui de baixo e colocar ele lá dentro do laço, né? Tá aí também. Compilou, executou, mesma resposta. Se você quiser fazer só a declaração fora, você pode fazer só a declaração fora. Então, aqui você, nesse caso, a gente não está utilizando essa variável número fora do laço, então ela poderia só ficar dentro, não tem problema nenhum. Poderia fazer dessa forma. Então, aqui fora foi declarado, aqui eu inicializei ela. Compilou, executou, voilá, mesma resposta. Independente se eu uso o if de cima ou o if de baixo, mesma coisa vai resultar aí para a gente. Então, a resolução aí nos vários laços que a gente tem. Continuando nossa jornada na resolução dos exercícios, né? Tem alguns desafios, os desafios eu gostaria que vocês tentassem, né? Ele é bem interessante, é legal, não é tão simples. Entrar com N números e informar se o dígito da dezena é par ou ímpar. Então, quando você entra com 7, a gente só está com o dígito da unidade, né? Então, na frente dele, na verdade, tem 0. O 0 é par. Então, quando você entra com um número menor que 10, né, de 0 até 10, é par. Quando você, só falando dos positivos, né, porque é de menos 9 a mais 9, o dígito da frente é par. Quando você entra, por exemplo, com 15, o 1 do 15 é ímpar. Quando você entra com 37, o 3 do 37 é ímpar. Quando você entra com 42, o 4 é par. E é essa a ideia. E se você entrar com 1472, o 7, ele é ímpar. E aí é uma grande sacada, né? Essa daí é a grande brincadeira do exercício. Como que você pode fazer para testar isso daí? Existem várias formas, né? Tem algumas possibilidades bem bacanas de resolução, mas eu gostaria que vocês tentassem resolver. Não foi de maldade, né? Eu deixo aí bem claro. Viu, André? Para resolver? Para resolver, tenta. Experimenta. Eu vou Porque tentar. se eu falar como resolver, perde a graça, né? Não, Porque perguntei quanto ele é tempo. muito simples, né? Ele é muito Tempo. simples de ser resolvido, na verdade. Eu já vi várias possibilidades de solução dele, né? Várias, várias, várias. Mas é bem legal, é bem tranquilo essa resolução. Olha lá, elabore um programa em Java para que seja impressa até o 10º termo da sequência de Fibonacci. Tá aqui como um desafio, mas está na lista de exercícios também. E na lista de exercícios tem aí a quantidade de termos que você deve de executar. Quais termos devem ser impressos? 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 8 mais 13, 8 mais 13? 8 mais 13 vai dar quanto? Vai dar 21. Isso, né? É isso? 8, 13, 21. Acho que é isso.
Se eu não errei, deve ser, eu acho que devem ser esses números daí da sequência de Fibonacci, que devem ser impressos. Ainda dentro dos exercícios, né, de laços de repetição, tem mais alguns aqui que são algumas atividades de desafio bem legaisinhas, né? Por exemplo, aqui, mais focado no uso do laço for, né? Elabore um programa em Java para ler o número x e gerar o seu respectivo y. E aí tem uma fórmula para isso, né? Então, se o x é par, o y é igual ao x dividido por 2. Se o x é ímpar, o y é igual a 3 vezes x mais 1. E aí você imprime o y. Então, tem aí uma execução para quando você entra, por exemplo, com x igual a 13. Quando você entra com x igual a 13, a saída esperada é 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1. É isso daí. Então, ele tem que fazer até chegar no 1. Então, é uma execução bem tranquila, bem legal essa brincadeira daqui. Elaborar um programa em Java para ler um conjunto de números composto de 4 dígitos e verificar se os números que estão nas casas dos milhares e centenas se formam um número múltiplo de 4. O programa se encerra quando o usuário digita o valor 0. Então, você tem que pegar e digitar aí um número de 4 dígitos e verificar se as casinhas, né, os dois maiores, né? Então, você tem unidade, dezena, centena e milhares. Então, se os dois maiores formam um número divisível por 4. Se for divisível por 4, você vai pegar e informar isso daí. Caso contrário, vai continuar sem fazer nada. É essa a ideia daí. E aí, se o usuário digitar 0, encerra o programa. Então, é uma estrutura de repetição que você tem uma condição aí da digitação de um valor. E eu acho que são os exercícios mais legais que a gente poderia fazer com laços, né? Agora vamos ver aqui algumas execuções, né? Esses são bem mais simples, mas são rapidinhos, né? E aqui você pode fazer com qual laço você quiser. Eu acho que interessante, nesse caso, eu utilizaria o laço for para a resolução desses exercícios daqui. E vou utilizar ele para fazer essas exemplificações. A gente está no slide 90. Então vamos lá. Elaborar um programa para imprimir os números que estão entre 1, inclusive, e 200, inclusive intervalo fechado entre 1 e 200, né? Entre 1 e 200, inclusive. Então, sossegado. Vamos fazer essa impressão daqui, vamos criar um arquivo, então vou dar um arquivo, salvar como. Esse cara daqui eu vou colocar que ele é o exercício, qual que é o slide que está mesmo? É 90, né? Slide 90, exercício A. Então, slide 90, exercício A. Nem imagino ainda no que será resolvido, né? Mas aqui a gente pode resolver, eu acho que facilmente, eu acho que dá para resolver com for, então a gente vai montar aqui num for. Eu vou passar essa declaração para dentro, né? Só para a gente ficar aqui com ele aqui dentro, não precisar disso. Ele não está pedindo entrada de nada, então não preciso ter scanner. Ele fala para ir de 1 a 200, então a gente tem aqui de 1 até 200. Está aí o nosso limite. Inicia-se 1, finaliza no 200. E quer que imprima esses números. Só fazer a impressão. Perfeito. Se for só fazer a impressão, então está aqui a resolução do nosso problema. Então, só para fazer a impressão do número de 1 a 200, estou colocando esse espacinho aqui só para a gente imprimir na mesma linha, né? Para ver como é que fica aqui. Então, compilou, executou, beleza, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 199, 200. Aí a gente chegou já no 200. Fácil para fazer a resolução desse cara, bem tranquilo. Aí falar para elaborar um programa para imprimir os números de 1 a 10, só que na ordem decrescente, né? Então vamos fazer esse daqui também. Dá um arquivo salvar como, né? Letra B, agora. Vamos ver aqui como que a gente pode fazer. Então, quer agora que seja de 1 a 10. Então, quer imprimir o número de 1 até o 10. Então, esse daqui é o nosso objetivo. Se eu fizer dessa forma, então, compilando, executando, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, mas eu não quero isso, eu quero o contrário, eu quero que vá do 10
para o 1. Então, o meu início, né, minha inicialização não é no 1. Minha inicialização é no 10. E eu quero fazer, né, até o 1. Só que esse teste aqui, quando eu fizer maior ou igual a 1, vai dar errado, olha só. Compilando e executando, ele não vai imprimir nada. Então, eu preciso que ele faça enquanto ele for maior ou igual a 1. Então, o 10 é maior, o 9 é maior, o 8 é maior, até chegar no próprio 1, que é igual a 1. E eu não vou incrementar, executando isso aqui do jeito que está, só para a gente ver. Olha lá, ele vai entrar num laço infinito aqui, ele vai ficar executando isso aqui infinitamente. Por que que ele vai chegar nessa execução infinita? Porque começa com 10. A minha condição é maior que 1. 10 é maior que 1. E ele está incrementando esse número. Então, 11, 12, todos os números que vêm são maiores do que 1. E ele vai continuar essa execução. Para que eu possa resolver, isso aqui não é um incremento, é um decremento. Então, não é mais, mais, é menos, menos. E aí a gente vai ver que, compilando e executando, nós temos de 10, decontando até 1. Então, a gente inicia no 10, faz um teste enquanto ele for, nesse caso daqui, maior ou igual ao último termo, e a gente vai decontando, né? A gente inverteu aí a nossa regrinha. Tem outras formas de fazer isso daí, tem milhares de outras formas, né? Essa daqui é literalmente para utilizar um for decontando. Eu acho que é legal para a gente ter essa visão, né? O próximo fala para elaborar um programa para solicitar ao usuário 5 números e imprimir o maior e o menor. Beleza, vamos testar aqui a entrada de 5 números e ler, né, o maior e o menor. Então, vamos preparar aqui. Letra C. Letra C. E agora a gente vai fazer a leitura de 5 números. Então, beleza, eu vou fazer aqui um contador. Contador começando em 1, ele vai até o contador ser menor ou igual a 5, para ter as 5 execuções, e o nosso contador será incrementado. Contador mais. Ah, eu quero usar um contador decontando. Fica à vontade, né? Não tem problema nenhum. O importante é contar 5 vezes. Ah, eu quero começar do 17, aí eu vou fazer 17, 18, 19, 20 até o 21. Vai dar 5 contagens, não importa. É mais lógico você começar, se você quer contar de 1 até 5, né, contar 5 ocorrências, começar no 1 e terminar no 5. Mas se você quiser dificultar, fique à vontade, também é totalmente possível, né? Eu vou declarar aqui minha variável número, a gente precisa aqui declarar um maior, e vou declarar aqui um menor. Ele pergunta quem é maior, quem é menor. Além disso, a gente vai precisar utilizar um scanner. Para tanto, import java.util.scanner. Importei meu scanner. Ele está importado, agora eu posso criar o meu objeto de leitura, né? Então, vamos criar o nosso scanner. Scanner, leia, igual ao novo scanner que vai escanear a entrada do sistema, system.in. Tá aí a nossa brincadeira. Criamos um scanner. Perfeito. Agora eu preciso pedir para que entre com números, né? Entre com um número. Aí entra com um número. Você digita um número e aí a gente vai ler esse número. Número igual a leia.nextInt. E olha que legal, né? Nesse caso daqui é bem interessante, porque a gente está utilizando um contador. Se lembra que quando a gente fez essa resolução nos exercícios anteriores, a gente fez alguns testes para verificar quando é a primeira leitura? Agora eu tenho certeza quando é a primeira leitura, porque if contador igual a 1, se isso daqui for verdade, quer dizer então que o maior vai ser igual ao menor, que vai ser igual ao próprio número. Então, maior é igual aos dois, né? Maior é igual ao número e menor é igual ao número, porque é a primeira leitura. Aí as demais a gente vai fazer teste. Então, nas demais leituras a gente fará testes, né? E aí a gente vai fazer um teste. Nosso primeiro teste aqui é verificando se
o número que foi digitado, se ele for maior que o maior número que eu tenho, então a gente joga esse número para dentro do maior. O maior recebe esse número. E a mesma coisa, a gente vai fazer o outro teste, né? Se o nosso número digitado for menor que o menor número que eu tenho armazenado, então o menor agora se tornou esse novo número. E daí, beleza, eu fiz essa montagem, eu preciso agora imprimir. Então, vamos imprimir aqui, depois de tudo isso aqui executado, eu preciso fazer a impressão. Então, vamos fazer a impressão, fazer lá um print LN, vamos fazer a impressão aqui. Pular uma linha para ficar um pouquinho separado das entradas, né? E agora, vou colocar aqui, maior. E aí, eu vou imprimir aqui o maior. Menor. Só que eu não quero que pule de linha aqui. Beleza, a gente tem lá os nossos números maior e menor. Agora eu tenho a entrada obrigatória de 5 números. Eu tenho uma quantidade exata que deve ser digitado. No outro caso era se digitasse um número negativo, né? Então aqui a gente começou. Deixa eu ver, menor, número. Não é número, né? É número. Se digita certo, normalmente funciona. Compilado, então, o nosso código, está lá atualizadinho, executando, ele pede para digitar 5 números. Então, eu vou digitar lá 8, 4, 5, 7, 3. E ele disse que o maior número digitado foi o 8, o menor número digitado foi o 3. E se eu entrasse com, sei lá, com números negativos, né? Então, menos 9, 4, menos 159, 487, e eu vou repetir aqui o 4. Tá aí, o menor e o maior valor digitado, resolvido bonitinho, né? Para a gente dar continuidade, a gente já fez a letra C, temos aqui elaborar um programa para imprimir os números pares localizados entre 1 e 100. Pô, tranquilinho, então. Vamos resolver esse rapidinho daqui. Então, a gente quer fazer agora a letra D. Então, a letra D fala que a gente deve de imprimir os números pares de 1 a 100. Então, beleza, a gente vai fazer uma declaração, vou chamar isso aqui de número, 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 a gente vai até 100. Todas essas declarações aqui não são necessárias, eu não tenho necessidade, que eu não vou entrar com nada, eu não vou precisar do scanner agora, perfeito, todos esses testes aqui a gente não vai utilizar, não tenho entrada de valores, então vai fazer de 1 a 100 e ele quer que seja impresso os números pares. Tem duas formas, né? Tem várias. Vamos fazer da convencional, né? Eu vou testar se o meu número dividido por 2, se ele tem resto igual a zero. Se tiver resto igual a zero, a gente faz o quê? A gente imprime ele, né? Então a gente vai imprimir aqui o número. Pô, bem tranquilo, a gente pode fazer dessa forma, sossegado, né? Então, compilou, executou, tá lá. Estou utilizando um print ln, deixa eu só colocar aqui um print, compilou, executou, de 2 até 100, só os pares. Perfeito, tem outras possibilidades? Tem, você poderia, por exemplo, vou salvar aqui com uma versão 2, né? Uma versão 2 dessa resolução. E aí, se puder, né? Se for possível, você pode deixar de fazer esse teste, né? Então, esse teste daqui deixa de existir, e aí você não faz mais, você faz mais igual a 2. Então, você está
fazendo aqui o incremento e você não começa em 1, né? Vamos começar aqui no 2. E tem uma chavezinha que eu não apaguei, verdade, está aqui, é do if. Então, olha lá, compilando, tirando lá a mensagenzinha, né? Olha lá, de 2 até 100, incrementando de 2 em 2, você vai ter exatamente o mesmo resultado. Possibilidades, né, de resolução desse exercício daí vai longe, né? Elaborar um programa para ler a altura de 5 pessoas e imprimir a média das alturas das pessoas. Então, a gente pode fazer isso aqui também rapidinho. Vou só, para me aproveitar, eu sou sem vergonha, eu me conheço. Vamos abrir a letra C. Já tem o import do Java Ultrascanner. Arquivo salvar como. A gente vai fazer agora a letra E. Então, beleza. Ele pede para que a gente faça a leitura de 5 alturas, né? Então, a gente vai ter aqui um contador que vai de 1 até 5. A gente não vai ler mais número, a gente vai ler a altura. Então, vamos colocar aqui, altura. E aí a gente vai fazer a leitura da altura, né? Entre com uma altura. E aí a gente começa a ler a nossa altura. Perfeito. É fácil fazer? É. Mas assim, eu vou ter uma pessoa que tem 1 metro, 2 metros, 3 metros? Não. Eu vou ter uma pessoa que tem pontos flutuantes de altura. Então, vou colocar aqui uma variável double. Só isso daí que eu preciso? Não, eu acredito que eu preciso de mais coisas, porque eu quero saber a média. Para saber a média, o que eu preciso fazer? Eu preciso acumular. Então, eu vou fazer um acumulador, uma soma, né? Então, vamos começar com minha soma igual a 0, e depois eu vou calcular a média disso daqui. Então, começando aí com 0, vou colocar com 0.0 só para não ter necessidade de cache, né? Tá aí. A gente vai fazer 5 leituras, entrar com as alturas, beleza. Eu quero ler uma altura no formato double, não é mais next int, é next double. Então a gente vai fazer lá, leia.next double. E beleza. Então a gente vai fazer o acúmulo disso daqui. Deixa eu tirar esses ifs que não são necessários. Soma mais igual a altura. Então a gente vai acumular isso daqui. Essa daqui, na verdade, está falando que a soma vai receber o valor que estava em soma e adicionar o que está em altura. Seria essa daí a ideia do mais igual, nessa contração. Após a gente fazer isso daí, a gente tem que calcular a média. Média é igual a soma dividido por 5. Então, a gente fez 5 leituras, a gente sabe que esse valor fixo, dividido por 5. Então, só para a gente ver, vou colocar aqui a soma para a gente poder ler, né? E ver o que aconteceu. Opa! E aqui a média. Beleza, se tudo tiver certo, vai funcionar. Ah, peraí, você tem que fazer a divisão por, ou converter para double. Não precisa, porque soma já é double, né? Então, a gente tem um double dividido por um inteiro, o resultado é double, será atribuído à média um double. Então, perfeito. Não preciso fazer cast nenhum. Então, vou digitar números iguais. Então, vou digitar 1, 1, 1, 1 e 1. E aí, você tem lá, soma é 5, 5 dividido por 5, 1. Vamos ver se está dando ponto fracionado aí, né? Então, vamos lá. Eu posso colocar, eu tenho 1,70. Aí o outro tem 1,68. O outro tem 1,92. Eu tenho 1,57. E tem 80. E aí a soma deu 8 metros e 67 centímetros, a média deu 1 metro e 73. Beleza. Então a gente já consegue ver aí a média das alturas. Tranquilinho, bonitinho, facinho. É isso daí, pessoal. A gente resolveu alguns exercíciozinhos, né? Esses são bem tranquilos. Temos mais alguns para a próxima aula, né? Esses daqui são alguns exercícios bem legais. Próxima aula, a gente faz a resolução desses exercícios daqui. Então vamos tomar uma aguinha, como diria o professor Raimundo.